Podemos sim, presidente. Então, bom dia a todos. Cumprimento os meus eminentes pares, desembargadores Raimundo Nonato, Paulo de Tarso, Pires Nogueira, desembargadora Maria Regina de Oliveira Câmara. Cumprimento meu dileto amigo, procurador de Justiça, doutor Francimauro Gomes Ribeiro. Cumprimento o defensor público, doutor Aldair Furtado Lopes, aqui presente. Cumprimento a cada um dos nobres advogados que estão presentes, que nos acompanham. Força Policial, os senhores servidores, na pessoa da doutora Lorena. Existindo quórum, declaro abertos os trabalhos da 22ª sessão do dia 2 de 7 de 2024, da Terceira Câmara de Direito Privado, invocando a proteção de Deus, que Deus nos abençoe durante todo o nosso trabalho. Inicialmente, passa a votação da ata da sessão anterior, cuja cópia foi enviada aos eminentes desembargadores. Como se manifestam os eminentes desembargadores em relação à ata da sessão passada? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, senhor presidente. Declaro aprovada a ata da sessão passada. Leitura dos adiados e retirados de pauta a cargo da Secretaria da Sessão. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta, o 28 da ordem, 0201046, dígito 03.2023.8.06.0160, e o 31, apelação 0240011, dígito 76.2022.8.06.0001. Obrigado, doutora Lorena. Passemos, então, à sustentação oral. Primeiro, chama a julgamento o número 100 da pauta. É o agravo de instrumento 062-0400-07-2024, ponto 8.06.0000, que tem como origem a 15ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Como agravante, GAAM, outro agravante, SAMRPGAAM, outro agravante, DG de M, FRPGAAM. Solicitaram sustentação oral a eminente advogada, a doutora Roberta Duarte Vasques, e o doutor Raimundo Alexandre Linhares Dias. Presentes? Pois, Alexandre. Doutor Alexandre, por gentileza. O processo que está em pauta é da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Doutor Raimundo Alexandre, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Dispensada a leitura do relatório, Vossa Excelência tem 15 minutos no tempo regimental para sua sustentação oral. Obrigado, excelência. Bom dia, senhores desembargadores, doutor Paulo, doutor Marcos, desembargadora Regina. Nosso bom dia demais, serventuários, membros da Polícia Militar, colegas aqui presentes. Essa questão, no juiz de piso, foi fixado alimentos para o doutor Diogo, o agravado, no valor de 12 salários mínimos, mais plano de saúde e plano odontológico. O doutor Diogo tem 3 filhos com a dona Georgia, que é agravante. Até então, o doutor Diogo não ficou ciente dessa decisão. O doutor Diogo só foi saber dessa decisão quando chegou aqui o agravo de instrumento, e aí já veio a decisão modificando os 12 salários mínimos desse agravo para 20 salários mínimos. Então, nós temos aqui 20 salários mínimos. Foi quando o doutor Diogo tomou a decisão e ele me questionou, disse, doutor, pelo amor de Deus, 20 salários mínimos? Eu disse, calma, nós vamos verificar. Porque o doutor Diogo, ele dizia o seguinte, o agravado, ele dizia, olha, 12 salários mínimos eu acho que dá para a gente sentar e ver com meus filhos. São 3 filhos, 4 salários para cada um, eu pago o plano de saúde, pago o plano odontológico e, lógico, se precisar de alguma coisa, a gente vai chegando junto. Mas 20 salários, e aí nós fomos ver o que aconteceu na decisão aqui do tribunal.
o doutor antigo, o desembargador Djalma, que na época era o relator, ele fixou 15, aumentou de 12 salários mínimos do juiz de piso para 15 salários e arbitrou 5 salários a mais para ex-esposa do doutor Diogo, que era agravante. Então, chegou-se aí a 20 salários mínimos. Ora, e é dessa questão que a gente quer impugnar, que o agravado quer guerrear, porque ele pretende simplesmente manter a decisão que o juiz de piso aplicou, que conheceu melhor, que verificou os fatos ali naquela situação e aplicou os 12 salários mínimos. Ele só quer isso, quer manter os 12 salários mínimos. O que é que nós temos aqui para fixar 20 salários mínimos numa situação dessa? Olha, os alimentos, nós temos alimentos de 15 salários mínimos para os filhos e de 5 salários mínimos que foram fixados para a esposa. Ora, semana passada ou semana retrasada, defendendo aqui, sustentando aqui nessa Câmara, nós fomos vencidos, nossa tese não foi vencida, foi vencida, porque se determinou aqui, se decidiu, que a Câmara já vem decidindo, que alimentos de cônjuges são situações excepcionais, não se aplicam, né? E o que é que nós temos aqui? Por que 5 salários mínimos para agravante? Por que essa situação? Ora, quem é agravante? Agravante é uma enfermeira com mestrado, com doutorado, que tem uma atividade intensa de professora, magistério, atua em cursos e especializações, atua em diversos trabalhos, ela consegue manter a atividade dela. Aí a agravante fala, não, mas eu quero fazer meu curso de medicina, eu sou enfermeira, mas quero fazer o curso de medicina. Poxa, mas você tem a sua forma de se sustentar, você tem vários cursos, você leciona, você atua em vários hospitais, ainda tem mestrado e doutorado. Ela tem condições de manter esse sustento dela. Olha, e quando a gente vai olhar, né, a situação da agravante, a gente sabe que direito de família ela envolve fatos, a gente tem que chegar nesse ponto para mostrar como esses 5 salários mínimos que a agravante está pedindo, além de ser muito, não cabe. Ora, quando a gente vai aqui, só esse semestre, aí a gente tem agravante em festas, isso tudo foi juntado nos autos. Agravante em festas, agravante em passeios em Fernando de Noronha, isso nesse semestre, já com essas pensões. Agravante em carnaval no Rio de Janeiro. Agravante. Agora, recentemente, chegou semana passada, os filhos estavam com o doutor Diogo, em Bariloche, passando as férias em Bariloche. Então, não cabe, de forma alguma, já não cabe, mas ainda assim, não cabe uma situação dessa, uma pessoa que tem condições de viver adequadamente, tem condições de manter os próprios filhos, receber 5 salários mínimos. Então, no primeiro momento, o que a gente pede seja sustado, seja retirado esses 5 salários mínimos da agravante e qualquer benefício, já que ela consegue seguir a história dela, o seu sustento tranquilamente, sem necessidade de ninguém. E sempre foi assim, até no próprio casamento. Foi dessa forma. No mais, a gente tem uma equação simples. Os filhos têm que ser o binômio. Necessidade de quem está sendo alimentado, capacidade de quem está alimentando. Doutor Diogo, pelos ganhos dele, na forma como ele é remunerado e pela necessidade dos filhos, ele consegue manter 12 salários mínimos, mais plano de saúde, mais plano odontológico, tranquilamente, sem problema nenhum. Né? Então, Excelência, somando isso, o que o agravado pede
em suas contrarrazões, é basicamente esse fato. Primeiro, não há necessidade da agravante receber 5 salários mínimos. Não há. Nós temos aqui uma pessoa que tem mestrado, doutorado, leciona, cursos, ajuda a trabalho em hospitais. A gente sabe que hoje a profissão de saúde é uma profissão bem procurada por todos, porque a remuneração é boa. Enfermagem é uma profissão adequada, que todo mundo procura, tem remuneração adequada. Então, queremos retirar esses 5 salários mínimos. E, no mais, em relação aos filhos, entendemos que devemos manter os 12 salários mínimos que foi investigado pelo juiz de piso. Ele manteve esses 12 salários mínimos, mais plano de saúde, mais plano odontológico. Essa é a intenção do agravado, pelo que requer a Vossa Excelência que sejam negado provimento ao agravo, mantendo a decisão de piso nos 12 salários mínimos, pagador Paulo, mais plano de saúde e plano odontológico. Obrigado. Bom dia a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado, doutor Alexandre. Parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral. Passo a palavra ao eminente relator para proferir o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a ler aqui a proposta de emenda que esclarece a situação. Direito civil e processo civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos combinado com o pedido de tutela de urgência. Alimentos provisórios fixados em 12 salários mínimos em favor dos filhos menores impúberes, mais plano de saúde e odontológico. São 2 planos, plano de saúde e plano odontológico, dos infantes e da genitora. Pleito de majoração do quantum, arbitrado pelo juiz Acuor, para o patamar de 28 salários mínimos. Arguição de possibilidade do genitor. Ausência de elementos de prova sobre as condições financeiras do agravado. Ônus que competia a agravante, exegese do artigo 373, inciso 1, do Código de Processo Civil. Necessidade de dilação probatória, majoração inviável neste momento processual, recurso conhecido e não provido, decisão mantida, agravo interno prejudicado. É com meu voto, senhor presidente. Obrigado, eminente relator. Como vota o eminente desembargador Raimundo Nonato? Pois não, senhor presidente, parabenizando aí o nosso nobre advogado pela belíssima sustentação. E o relator realmente ele foi de uma maneira muito racional. O colega havia elevado, eu acho, não é, desembargador Paulo, de 12 para 15, e o desembargador Paulo resolveu manter aquela posição de 12 salários mínimos. Né? E eu também acompanho o nobre relator. Obrigado, eminente desembargador. Como vota a desembargadora Regina Câmara? Bom dia. Eu acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, desembargadora Regina. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno. Obrigado. Passemos, então, ao próximo. Chama a julgamento o processo 122 da pauta. Trata-se da apelação cível 029-1096-04.2022.0001, de origem Primeira Vara Cível de Fortaleza, tendo como apelante Márcia Bastos de Souza Paulo, como apelado Banco Itaucard S.A., da relatoria da eminente desembargadora Maria Regina de Oliveira Câmara. Solicitou sustentação oral, doutora Camila Games Rodrigues. Presente, a doutora Camila? Doutora Camila está presente. Doutora Camila não está presente, então passemos, será julgado junto com os demais. Passemos, então, ao próximo da pauta. Chama a julgamento. Excelência, pela ordem. Peço desculpa. Pois não, doutor? É o doutor Vladimir, foi anexado subestabelecimento aí nesses autos. Creio que foram enviadas as informações aí pela doutora Camila para que eu fizesse a
sustentação oral. Eu não estava, tive um problema aqui, não consegui abrir aqui o Microsoft Teams enquanto Vossa Excelência estava falando. Peço desculpas. Pois não. Só um minutinho, doutor, vamos só conferir essa. À vontade, Excelência, por favor. Ok, então, constando nos autos, sobre o estabelecimento, doutor Vladimir, não é isso? O senhor vai falar em nome Perfeito, Excelência. Da apelante. da apelante. O senhor dispensa a leitura do relatório, doutor Vladimir? Sim, Excelência. Então, passa a palavra a Vossa Excelência para a sustentação oral no tempo regulamentar de 15 minutos. Perfeito. Inicialmente, desejo um bom dia a Vossas Excelências. Só um momentinho, presidente, questão de ordem. O nobre advogado é da parte apelante, né? Isso. Não, só uma pergunta. Se o julgado beneficia ou não. Porque do julgado passado também beneficiou a outra parte que fez a sustentação. Certo. No caso aqui, desembargador Raimundo Nonato, pelo voto provisório, não. Vamos aguardar, então, a sustentação oral. Ok. Muito obrigado. Viu, desembargador Raimundo Nonato? Só o desembargador Paulo de Tarso está justificando aqui, da vez passada, que a orientação que ele iria falar, o advogado passado, no processo passado, iria falar em nome do agravante, por isso que deixou a sustentação oral. Aqui. No nosso roteiro aqui constava ele falando em nome do agravante. Tá, muito obrigado então, presidente. Tá, tranquilo. Então, dados os devidos esclarecimentos, passo a palavra ao advogado doutor Vladimir. Pronto. Inicialmente, uma boa tarde, um bom dia a Vossas Excelências e a todos os presentes aqui no plenário, mesmo que de forma digital. Excelências, eu não vou tomar muito tempo de Vossas Excelências, eu sei a extensão dos plenários, mas vim trazer à tona a questão de um documento apenas que foi anexado antes da sentença. Se trata de um caso, inicialmente, de uma busca e apreensão, uma apelação aqui presente, num processo de busca e apreensão, onde, desde o início do processo, a ré já vem tentando negociações de maneira extrajudicial com o banco, certo? E, em um dado momento, com o auxílio de escritórios que representavam um banco, conforme Vossas Excelências vão poder ver no recurso de apelação, certo? A apelante conseguiu a realização de um acordo com o banco e pagou o valor da dívida, da busca e apreensão, diretamente por boleto ao banco. Antes, diga-se de passagem, da sentença. Certo? Sentença não havia sido expedida e as partes, por livre e espontânea vontade, transigiram em acordo. Certo? Então, o que nós temos aí, posteriormente em sentença, é que o juízo ACO informa que o pagamento da autora foi uma mera liberalidade. Ora, o carro apreendido pouco antes da sentença, e diga-se de passagem, após a realização do acordo, o carro apreendido e o banco fica com a apreensão do veículo e o dinheiro em conta do débito em nome da autora, apelante.
Não se pode, excelências, em pleno 2024, se conceber uma situação dessa, com a hipossuficiência da cliente e com uma luta na dificuldade que passamos hoje, junta R$25 mil, paga o banco e ainda tem seu carro apreendido. Então, nós pedimos em apelação a reforma dessa sentença para que a autora, a apelante, possa reaver seu veículo e seja considerado o acordo. Diga-se de passagem ainda, excelências, existe uma carta de quitação do banco. Vejam bem, antes da sentença, anexada antes da sentença, uma carta de quitação do banco. O banco aceitou o acordo, tem todas as conversas anexadas na apelação, e mesmo assim tivemos uma sentença desfavorável. Então, esperamos a reforma da sentença, nos termos do que foi atacado no recurso de apelação, e nesses termos peço deferimento a vossas excelências do recurso de apelação. Desejo uma boa tarde a todos, bom dia, peço desculpa, eu tô em outro país, então peço desculpas a vossas excelências, porque aqui já é tarde, já são quase 2 horas da tarde. Então, um bom dia aí para vocês e tudo de bom. Fiquem com Deus, vossa excelência. Muito obrigado, doutor Vladimir. Parabéns pela sustentação oral, perfeitamente compreensível essa questão do fuso horário. Passa a palavra, então, a eminente desembargadora para proferir seu voto. Desembargadora Maria Regina. Bom dia a todos. Eu peço Sinceramente, acho que não, que houve aí 2 ou 3 cidades. Lei processual civil, apelação civil, ação de busca e apreensão, incidência do tema repetitivo número 722 do STJ. Aplicação do artigo 3º, parágrafo 1º, como em Coimbra se vê, número os jovens, 911, junto aos jogadores, jovens, menos jovens, de 10 chegam para o... 69. Aqui a Prazo de publicação de mora é de natureza material e não processual. Ou seja, a utilização realizada realmente após o no prazo final legal, do abandono. que se contém em dias com que corridos algumas e pela cidades, natureza material não se suspende pelo recesso forense, visto que este suspende apenas prazos de natureza processual, recurso conhecido e não provido. É o meu voto. Obrigado, eminente desembargadora. Como vota o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos? Pois não, presidente. Eu também acompanho a nobre relatora. Obrigado. Eu também voto nesse processo e confirmo meu voto provisório acompanhando a eminente relatora. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, doutor Vladimir. Sigamos, então. Chama a julgamento o processo... Obrigado, 25. excelente. Obrigado, doutor Vladimir. Chama a julgamento o processo 25 da pauta. Trata-se do agravo de instrumento 063 6667-88 2023 0000, tendo como origem a 4ª Vara Cível de Fortaleza. Como agravante, Adonai Ferraz Melo, agravado Unimed Fortaleza. Solicitou sustentação oral, doutor Luiz Olímpio Ferraz Melo. Esse processo é da minha relatoria. Doutor Luiz, seja bem-vindo à nossa sessão. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Vossa Excelência, então, tem um prazo regulamentar de 15 minutos para a sustentação oral. Não usaria, diretamente eu não usaria o tempo em homenagem aos desembargadores e aos colegas que estão aqui. Vai ser rápido. Acho que à vontade. Em primeiro lugar, eu cumprimento aos eminentes desembargadores e demais que estão aqui nessa colenda Câmara. Excelência, a questão do Adonai, que Vossa Excelência é o relator, ele é um idoso de 62 anos, na forma da lei, né? E a desembargadora Jane Ruth, anteriormente, tinha dado parcialmente provimento
a um recurso da Unimed, que é agravada nesse caso. E depois, quando juntamos, mostramos que a Unimed tinha induzido a desembargadora ao erro, ela teve a grandeza de reconhecer e deu provimento ao nosso agravo, que agora está em vigor. A sustentação aqui é no sentido de que seja mantida a decisão da desembargadora, porque tem um agravo interno deles, né, Excelência? Aí, Vossa Excelência observou, né? Isso. Tem um agravo interno da Unimed querendo reverter. Então, Excelência, o juiz de primeiro grau já determinou uma perícia judicial no hospital em que o Adonai está internado, já está marcado, já determinou, falta só escolher o perito. Se for revertida essa decisão, que exaustivamente estudada pela desembargadora Jane Ruth, que já teve idas e vindas, vai perder o objeto, a ação de primeiro grau. Perde o objeto. Porque o objeto é manter ele lá, porque a Unimed quer trocar com uma comunidade terapêutica volta à vida. Ou seja, tirar um sujeito de 62 anos de idade, que já tem um vínculo terapêutico lá com o hospital, com o psiquiatra, com a psicóloga, o assistente social, o terapeuta ocupacional, tirar e levar para uma comunidade terapêutica é decretar a morte dele. É decretar a morte dele. Não estou exagerando. Não estou exagerando. Qualquer psiquiatra sabe disso, qualquer pessoa da área de saúde mental. Não pode se fazer isso. É pegar uma árvore, ele está internado lá já há vários anos, tirar e tentar plantar no outro canto. Isso não vai dar certo. Outra coisa, Excelência, que eu, inclusive, eu disse no agravo, mas eu queria repetir, ninguém sente prazer em estar internado. A Unimed não entende isso. Esses planos de saúde eles estão acabando com as pessoas que têm problemas mentais ou doenças graves. Agora mesmo, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu acessei a Folha de São Paulo, tem uma matéria gigantesca justamente sobre isso. O Conselho Nacional de Justiça vai fazer um levantamento de tanta ação que tem contra o plano de saúde. Estão cancelando. Se tiver transtorno de espectro autista, eles cancelam. Tudo estão cancelando, tudo isso não pode. Isso é uma questão de humanidade, de dignidade humana, garantido pela Constituição. Eles querem só o filé do filé, querem pegar as pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade. Seria ótimo. Veja, Excelência, outro dado interessante. Em nenhum momento ele fala que o Hospital Nosso Lar é mais caro do que o IVV, que é uma comunidade terapêutica. Ele não fala. Não diz que há um desequilíbrio econômico no contrato, porque até seria interessante a gente fazer uma compensação, mas ele não fala. Ele quer porque quer tirar. Não só esse, mas tiraram todos lá, mas o Adonai está lá, devido à gravidade. Ele não fala de questão de desequilíbrio econômico. Outra coisa, a Agência Nacional de Saúde, Excelências, que regulamenta isso aí, todas as... Um som maior, mais forte. E aí, fácil. Tem alguém falando isso? Você disse que era... A Agência Nacional de Saúde só há uma possibilidade de não cancelar o plano de saúde, ou a pessoa está internada. No caso, a Adonai está protegido por essa regulamentação. Eles querem tirar de lá para cancelar, como estão fazendo com todo mundo. Inclusive, na Folha de São Paulo hoje, relata vários casos que eles estão cancelando quando a pessoa mais precisa, né? Cancelando o plano. Então, a questão do vínculo terapêutico não é birra, não é capricho, não. Porque se vai tirar de uma unidade para outra que tem as mesmas condições, ninguém pode contestar. Acho que seria até falta de razoabilidade, mas não é. É totalmente diferente. O Hospital Nosso Lar tem uma emergência lá dentro. O Adonai tem várias comorbidades, inclusive cardíaca. Ele toma remédio para pressão e tal. Esses antipsicóticos, eles dão picos de pressão arterial, e lá tem. No IVV não tem. O Hospital Nosso Lar tem uma ambulância com emergência, precisar levar uma coisa mais grave, no IVV não tem. Lá é uma comunidade para tratar pessoas com dependências químicas, principalmente álcool e outras drogas. Por abuso de álcool, não tem especialidade reconhecida de transtorno mental. Eles botam porque botam lá. Às vezes não tem hospital, não tem vaga, eles vão aceitar. Mas não tem. Não é especialidade. Olha, na apelação de primeiro grau que eu juntei para Vossas Excelências ver a amplitude, a própria Unimed garante que ele vai ficar lá até ter alta. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Eles estão juntando documentos para como fez com a eminente desembargadora Jane Ruth, que depois teve a grandeza de reconhecer e restabelecer a verdade, colocar documento. Como colocou um documento no agravo interno, que eu juntei o documento todo. Ele pegou um documento do psiquiatra,
que diz assim, o Adonai, não sei o que, não é agressivo. No mesmo documento do segundo parágrafo, o Adonai é agressivo, foi dito pela mãe dele e tal. Então, a gente notou que ele só passou um final de semana em casa, quebrou tudo, fez toda a confusão, mas eles não juntaram. Ou seja, estão querendo induzir Vossas Excelências mais uma vez ao erro, e eu estou aqui justamente para alertar Vossas Excelências para que não caia nessa armadilha. Está juntado nos autos. A mãe do Adonai tem 86 anos e tem várias comorbidades. Ele não tem condição, como eles dizem, ao contrário do que eles dizem, de ser tratado em casa. Não tem condição. Não é capricho, não é birra. Não, é questão de não ter condições. A família sofre tanto quanto quem está internado. Ninguém sente prazer nessa história. Nem quem está internado, nem muito menos a família. Já estou entrando aqui nos finalmente, Excelência, conforme prometido. Vossas Excelências estão decidindo aqui uma questão de dignidade humana. A dignidade humana. O Adonai precisa de um tratamento onde ele já vem tendo algumas remissões dos sintomas. É uma coisa complexa esse negócio de esquizofrenia. É muito complexo. Eu levaria aqui horas falando sobre isso, que eu entendo. Eu também sou psicanalista. Então, está havendo pequenas melhoras. Aí, justamente agora que está havendo uma melhora, ele quer trocar. Aí começa o psiquiatra. É normal, eles mudam logo a medicação. Aí, ou seja, vai um laboratório, faz uma experiência o cara. Não, agora vamos ver se esse psicólogo dá certo, porque é mais barato. Enfim, tem todas essas questões. A Unimed, Excelência, eu estou falando aqui, e não é nenhuma novidade, porque estampam as manchetes dos jornais Brasil afora, não só da Unimed, também os outros planos de saúde. Eles são desumanos. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem dormir, porque tiram pessoas que estão precisando do atendimento, eles cancelam unilateralmente, a pessoa vai buscar o serviço, não, está cancelado, às vezes não é nem avisado. É um escândalo, Excelência. Olha, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, foi um escândalo nacional, não é o caso do Adonai aqui, simplesmente não. Que ele chamou com um acordo dessas operadoras para pararem de cancelar unilateralmente os contratos. Porque amanhã pode ser qualquer um de nós. Eu não tenho nem plano de saúde, para Vossa Excelência. Eu nunca tive. Graças a Deus, eu tenho uma saúde impecável. Mas eu não caio numa armadilha dessa. Porque você fica, na hora que você precisa, eles querem só o filé. Então, Excelência, se chamar a questão do autismo, não é o caso, mas podem ter entes queridos de Vossa Excelência que podem se preparar que eles vão cancelar. Podem se preparar que eles vão cancelar. Então, Excelência, o pedido aqui da sustentação é que seja mantida a decisão da desembargadora Jane Ruth Queiroga, que exaustivamente estudou esse processo, está acompanhando esse processo, já teve indas e vindas, como eu disse, a Unimed induziu ao erro a desembargadora, mas ela teve a grandeza, e aqui eu rendo minhas homenagens, e ela reviu o voto dela e garantiu a manutenção do Adonai no Hospital Espírita Nosso Lar até o final do tratamento. Eu encerro minha fala por aqui, agradecendo a atenção dos eminentes desembargadores e demais que estão aqui na sala. Muito obrigado, doutor Luiz Olímpio. Passo, então, a leitura, com a permissão dos eminentes pares, da proposta de emenda. Direito civil, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, plano de saúde, descredenciamento de hospital, operadora de plano de saúde que disponibilizou o atendimento em outra instituição, alegativa de ilegalidade do procedimento de substituição e inadequação da clínica conveniada, matéria que demanda dilação probatória, precedentes do STJ e desse Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, recurso conhecido e desprovido, prejudicado o julgamento do agravo interno. É o meu voto. Como vota o eminente desembargador Paulo de Tarso? Senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Paulo de Tarso. Como vota a eminente desembargadora? A desembargadora Maria Regina Câmara, nesse processo, ela é impedida? Então, suspeita, né? Então, como vota o eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos? Pronto, senhor presidente, eu acompanho o nobre relator. Muito obrigado, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Proclama, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento ao agravo de instrumento e agravo interno prejudicado. É o resultado é o julgamento deste processo. Sigamos, então. Chama a julgamento o processo 81 da pauta,
Trata-se da apelação cível 0050-013-57.2019.0175, de origem da segunda vara da comarca de Trairi. Apelante Adriano de Araújo Freitas. Apelado Itaú Unibanco. Processo é da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Nogueira Pires. Solicitou sustentação oral doutora Silvia Raquel Moura Souto. Se encontra a doutora Silvia. Doutora Silvia se encontra presente de forma virtual? Não? Como a doutora Silvia solicitou, não se encontra presente, o processo será julgado juntamente com os demais. Perdão, nesse 81 também solicitou sustentação oral doutora Ana Virgínia de Andrade Silva. Se encontra presente? Doutora Ana Virgínia de Andrade Silva. Também não se encontra. O processo será julgado juntamente com os demais. Sigamos, então. Chama a julgamento o processo 138 da pauta. Trata-se da apelação cível 020.11.13-07.2022.0029, de origem da primeira vara cível da comarca de Acopiara, tendo como apelante Boaventura José Antônio, como apelado Banco do Brasil S.A., da relatoria da desembargadora Maria Regina de Oliveira Câmara. Solicitou sustentação oral, doutor Daniel de Silva Souza. Se encontra presente, doutor Daniel de Brito Souza. Sim, excelência. Bom dia. Bom dia. Pela ordem, senhor presidente, eu concedi os danos morais. Eu pergunto se ele quer que eu leia a emenda. Doutor Daniel, então foi procedente o pedido da cliente do doutor Daniel, é isso, doutor desembargador? Exato. Pronto. Tendo sido no sistema de voto provisório atendido o apelo do seu cliente, Vossa Excelência insiste na sustentação oral? Não, excelência, eu dispenso e agradeço. Então, passo a palavra à eminente relatora para proferir seu voto. Emenda. Direito processual civil e do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito com reparação por danos materiais e morais, apelações cíveis, desconto com titulação de tarifa bancária, cesta fácil econômica. Diretamente em conta da autora, procedência parcial do pleito autoral, recurso de ambas as partes, súmula 297 do STJ, descontos efetivados, instrumento contratual e ou qualquer outra documentação comprobatória da celebração do negócio jurídico impugnado não juntado pelo réu. Artigo 373, inciso 2 do CPC. Responsabilidade objetiva e defeito na prestação do serviço, caracterizado no artigo 14 do CDC e súmula 479 do STJ. Reparação devida, restituição mista no caso. Adequação ao entendimento do STJ no julgamento proferido no EASP número 67.6608, Rio Grande do Sul. Danos morais presumida in repsa, condenação da promovida ao pagamento de R$5.000, precedentes, aplicação das súmulas 54 e 362 do STJ, recursos conhecidos e providos o da autora e desprovido o do réu. Sentença reformada em parte, honorários advocatícios majorados. Obrigado. Obrigado, eminente desembargadora. Como voto, eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.
lendo aqui uma parte do julgamento da jurisprudência do ministro Salomão, ele diz, para efeitos do artigo... Desembargador Raimundo Nonato. Pois não, presidente, eu também acompanho a relatoria. Muito obrigado. Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Eu também voto neste processo e, confirmando o voto provisório, acompanho a eminente relatora. Proclama, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento ao réu e dar provimento ao recurso da autora. Muito obrigado, doutor Daniel. Obrigado, agradeço a todos, desejo um bom dia a todos os desembargadores, a todos os colegas. Muito obrigado. Chama a julgamento o processo da pauta 123. Trata-se da apelação cível 0050-474.2020.0113, tendo como origem a Vara Única da Comarca de Jucá. Apelante, Banco Itaú Consignados S.A., apelada Maria Araújo Oliveira. O processo é da relatoria da eminente desembargadora Maria Regina de Oliveira Câmara. Solicitou sustentação oral doutor Henrique Ebert Acioli de Souza. Se encontra presente, doutor Henrique Ebert Acioli de Souza? Não se encontrando presente, doutor Henrique, o processo será julgado juntamente com os demais. Passemos, então, ao próximo. Chama a julgamento o processo 73 da pauta. Trata-se da apelação cível 000-5319-08-2018.0120, da origem da Vara Única da Comarca de Marco, tendo como apelante Maria Aldenora de Souza Dias, apelado Banco Itaú Consignado S.A., processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Solicitou sustentação doutora Ana Virgínia de Andrade Silva. Presente a doutora Ana Virgínia de Andrade Silva. Também não se encontrando presente, doutora Ana Virgínia, que solicitou. O próximo é o 82 da pauta, também solicitou sustentação doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, não se encontrando presente, será julgado juntamente com os demais. O próximo da pauta trata-se do processo 27 da pauta. Apelação cível 022-02-69-02-2021.0001, tendo como origem a 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Apelante Banco BMG S.A., apelado Antônio Marcos Ribeiro do Prado, um processo da minha relatoria, solicitou sustentação doutora Hanna Emi Pimenta Farias. Bom dia, doutora Hanna, seja bem-vinda à nossa sessão. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Vossa Excelência, então, tem 15 minutos para sustentação oral. Olá, bom dia, excelências. Saúdo os presentes desembargadores que compõem essa terceira Câmara de Direito Privado, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador, relator e presidente, doutor Marcos William. Saúdo também membro do Ministério Público, demais servidores e advogados presentes. Bem, trata essa demanda de uma situação muito simples, acredito que corriqueira para a maioria dos desembargadores aqui presentes, e o meu cliente apelado, o senhor Antônio Marcos Ribeiro do Prado, ele foi vítima de uma fraude que decorreu de 2 contratações indevidas perante o C6 Bank e o Banco BMG, e ele, na condição de diretor-presidente de uma grande empresa de grande porte aqui do Ceará, sofreu essas negativações e recebeu a informação dessas negativações por meio de clientes da sociedade, da qual ele era diretor-presidente, informando que tinha essa
negativação em nome dele e isso poderia causar um prejuízo, para que verificasse. Imediatamente ele foi analisar, viu que se tratavam de negativações desses dois bancos, C6 Bank e BMG, e foi ver do que se tratava. Eram débitos de cartão de crédito, de contratações que claramente não tinham sido realizadas por ele, e ele sequer tinha recebido a notificação do Serasa sobre a negativação. Por isso, notificou tanto os bancos quanto o Serasa, informando da fraude sem efeito, e por essa razão propôs a ação da qual foi interposta a apelação que está em julgamento, que é uma ação de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, pleiteando a indenização pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência dessas negativações, que somaram, à época do ajuizamento, o valor de 30 e 32 mil reais. Imediatamente foi concedida a tutela de urgência no sentido de retirar a negativação, pois claramente tinham sido indevidas, e isso foi comprovado nos autos. Em contestação, ambos os bancos evidenciaram que se tratava, de fato, de uma contratação indevida. O Banco C6 juntou a fotografia da pessoa que contratou, que não era o promovente, ora apelado, e o Banco BMG alegou que o apelado não estava tendo cuidado com suas senhas e, por isso, tinha sido vítima de fraude. Contudo, ele sequer tinha senhas, pois não existia conta, não existia cartão de crédito, nada disso. No decorrer dos autos, foi realizado um acordo com o C6 Bank e ao fim da primeira instância, foi proferida a sentença julgando procedente o pleito de indenização por danos morais, condenando o Banco BMG a pagar o valor de 10 mil reais. Montante, excelências, que entendemos razoável, proporcional ao dano sofrido de caráter moral pelo apelado. Ocorre que o Banco BMG interpôs a apelação primeiramente, clara violação ao princípio da dialeticidade, pois ele se limitou a reproduzir ipsis literis os termos da contestação. Ele não teve o cuidado de contestar, de rebater sequer um ponto da sentença da primeira instância. Ele somente reproduziu. E nessa reprodução, ele continuou informando que o apelado não tinha cuidado com suas senhas, quando já comprovado nos autos que ele sequer tinha contratado, quem dirá ter acesso às senhas. E por essa razão, entende o apelado que sequer merece conhecimento à apelação em julgamento agora. Mas, ainda que vossas excelências não entendam pelo não conhecimento da apelação e adentremos ao mérito da questão, mais uma vez, não restou comprovado nenhum fato que afaste a indenização a título de dano moral que merece o apelado, e o banco apelante também não comprovou qualquer irrazoabilidade ou desproporcionalidade entre o valor da condenação de 10 mil reais ou a impossibilidade de pagamento desse valor pelo próprio banco apelante. Por isso, se requer o não conhecimento da apelação, com base no artigo 932, inciso 3º do CPC, por ofensa clara e direta ao princípio da dialeticidade e, caso conhecido o recurso, se requer que seja negado provimento, haja vista o respeito e a observância, a razoabilidade e a proporcionalidade na indenização a título de danos morais em 10 mil reais, que foi arbitrada pelo juiz Wacó. Muito obrigado, doutora Hanna. Parabenizo pela sustentação, breve, mas muito direta e precisa. E peço licença aos eminentes pares para ler a proposta de emenda. Recurso de apelação cível, direito do consumidor, ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, combinado com indenização por danos morais e materiais. Relação de consumo, súmula 297 do STJ, contratação de abertura de conta e emissão de cartão de crédito. Ônus do banco promovido comprovar a contratação, artigo 6º, inciso 8º do CDC. Falha na prestação do serviço. Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2 do CDC.
inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, dano in re ipsa, indenização por danos morais devida, diminuição do quanto, precedentes, recurso conhecido e parcialmente provido. Estamos aqui, doutora Hanna, diminuindo, seguindo aqui os precedentes da nossa Câmara, de 10 mil para 5 mil reais. É o meu voto. Como voto, eminente desembargador Paulo de Tarso. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Como voto, eminente desembargadora. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado, eminentes desembargadores. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. É o resultado do voto, é o resultado deste julgamento. Muito obrigado, doutora. Sigamos, então, ao último processo de sustentação oral, um extra-pauta. É o número 2. Da pauta. Trata-se do habeas corpus civil 022-062-6928-57.2024.8.06.0000, tendo como origem a primeira vara civil da comarca do Eusébio, impetrante, Iandara Alves Reis Poli, impetrado, juiz de direito da primeira vara civil da comarca do Eusébio, processo de relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Solicitou sustentação oral a doutora Iandara Alves Reis Poli. Está presente, doutora? Por favor. Senhor presidente, antes de a doutora ter o trabalho de vestir a beca, nós estamos concedendo a ordem. Concedendo a ordem. Doutora Iandara? Quem é a doutora Iandara? Dispensa a sustentação oral, então. Com a palavra, o eminente relator para proferir seu voto. Vou proceder aqui à proposta de emenda. Direito constitucional e o processo civil, habeas corpus preventivo, prisão civil por inadimplemento parcial do encargo alimentar. Parte dos alimentos que corresponde às despesas do condomínio, pagamento do financiamento da residência e do veículo do casal. Paciente que vem cumprindo regularmente a prestação alimentícia em pecúnia em favor das filhas menores, bem como o pagamento do plano de saúde e demais despesas médicas e gastos educacionais. Execução na origem que se arrasta há mais de um ano. Débito alimentar que já perdeu seu caráter de imediatidade. Homologação de acordo na origem, a partilha dos bens atrelados ao inadimplemento parcial do encargo executado. Particularidades do caso que justificam o recolhimento do decreto segregatório. Situação em que a prisão não se justifica. Ordem concedida, é assim como eu voto, senhor presidente. Obrigado, eminente desembargador. Obrigado, eminente desembargador Paulo de Tarso. Como vota o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos? Também, senhor presidente, parabenizando aí o voto do nosso relator, desembargador Paulo de Tarso. Acompanho na íntegra, porque também não vejo motivos que justifiquem a manutenção da prisão, uma vez que houve acordo referente aos alimentos vencidos. Então, seguindo aí também o parecer ministerial, que foi no mesmo sentido, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Obrigado, eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Como vota a eminente desembargadora? Acompanho, excelência, o voto do eminente relator. Obrigado. Proclamo, então, o resultado. Vossa Excelência fala em nome de quem? Sou advogada das menores, certo? E eu tomei conhecimento ontem sobre esse habeas corpus. Atravessei uma petição como terceira interessada, na madrugada, perdão, porque eu só tive conhecimento agora, e visualizei que a juíza de primeiro grau não tinha retornado, né, os autos com os esclarecimentos da execução de alimentos. E eu coloquei a petição, inclusive até distribuí os memoriais, explicando realmente os fatos, porque não houve acordo em relação aos alimentos, certo? Muito menos sobre os vencidos, a execução ainda ela segue, e a casa, né, o financiamento do objeto da lide, ela está na iminência de ser leiloada. E
E o veículo também, que era objeto dos alimentos in natura, já teve a perda, já foi objeto de busca e apreensão, já perdeu o carro. Isso é interessante o levantamento dessa questão de ordem antes do julgamento, senhor presidente. Doutor, eu agradeço a sua intervenção, mas Vossa Excelência deveria ter se manifestado ainda quando estava no momento de sustentação oral. Né? Então, realmente, agora já foi proclamado. Infelizmente, acabei de tirar mas infelizmente, eu peço a sua compreensão. Já foi proclamado o resultado, né? O eminente desembargador relator já votou, os outros também já votaram, de forma que não há mais a oportunidade de Vossa Excelência se manifestar, tá bom? Agradeço. Tudo bem. Então, proclamando o resultado, a Câmara, por unanimidade, concedeu a ordem requerida. Então, dando continuidade, não há mais processo com sustentação oral. Vamos apreciar os processos de pauta que ainda não foram votados. Todos já foram votados? Então, todos os processos da pauta já foram votados. Então, vamos... os processos da pauta que já tiveram voto provisório. Todos os desembargadores confirmam os votos provisórios? Doutor desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Confirmo, Vossa Excelência, confirmo, ratificando todos. Desembargador Paulo de Tarso Nogueira Pires. Confirmo todos, senhor presidente. Desembargadora Maria Regina Câmara. Confirmo todos, Excelência. Eu também confirmo todos os meus votos provisórios, que agora os tornam definitivos. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório previamente sejam inclusos em pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Encerramos, então, o nosso julgamento hoje. Perguntar à doutora Lorena quantos processos foram julgados, doutora Lorena? 148 processos julgados. Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, terei alguma manifestação ao final da nossa sessão? Tenho, senhor presidente. Lamentavelmente, eu lanço aqui um pedido de 2 votos de pesar em face do falecimento do nosso querido Ionildo Pereira do Vale, né? É uma pessoa querida, era uma pessoa querida e uma pessoa estudiosa, trabalhamos juntos, né? Novo, 59 anos, na flor da idade, muito estudioso, muito determinado, com muita garra, né? Tinha muito ainda para dar para a nossa instituição, né? E também em face do falecimento do nosso juiz, Aziz Gereissati, né? Que faleceu recentemente, eu acho que foi ontem, né? O Aziz Gereissati. Então, são esses 2 votos de pesar que eu faço esse pedido e lanço para os demais colegas. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Então, bem lançado. A Secretaria da Câmara, então, providenciará os expedientes. Doutor desembargador Paulo de Tarso, alguma manifestação? Senhor presidente, só renovar um abraço a Vossa Excelência, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e também um fraternal abraço a todos que fazem a terceira Câmara de Direito Privado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia Militar e os demais serventuários. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Desembargadora Regina. Eu faço minhas palavras do desembargador Paulo de Tarso. Parabéns pela sua presidência. Muito obrigado. O desembargador Marcos William parece que já estava aqui no tribunal há muito tempo, viu, desembargadora Regina, desembargador Paulo de Tarso e mais colegas, viu? A desenvoltura, né, na presidência, né? Muito obrigado. Eu acho que tem 5 anos treinando já. Bondade dos eminentes pares. Muito obrigado, então. Cumprimento a todos. Cumprimento o doutor Francisco Mauro, aqui, representante do Ministério Público, doutor Alderi também, todos os advogados que nos acompanham. Então, damos por encerrada a presente sessão. Até a próxima quarta-feira. Um abraço. Bom dia a todos. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Muita experiência na condução dos trabalhos. Parabéns. Obrigado. Eu passo